Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui de novo no quintal do Renan e no vídeo de hoje a gente vai pegar uns pés de tomateiro que eu tenho aqui do lado no corredor, ó, e fazer esses tripés para a gente tutoriar os pés de tomateiro. Aqui do lado, pessoal, eu tenho essa jardineira aqui, né? E a ideia é encher de coisas que a gente possa aproveitar, como pé de tomate, feijão, vagem, tem cará aqui também, ó, um pouquinho de cará aqui. Tem um pé de guaco que eu tô tentando salvar aqui. Então, esse lugar aqui é pra gente plantar tudo coisas medicinais e coisas pra gente aproveitar. E o que eu fiz recentemente foi plantar esses pés de tomate, tá vendo? Isso aqui é um pé de tomate, ó. E tá vendo como nesses últimos dias eles cresceram e já estão invadindo aqui a parte do piso, né? E eu não quero isso, então eu vou tutoriar assim como eu fiz com aquele, ó. Eu fui lá, peguei alguns bambus e tô fazendo aqui o tutoriamento para eles crescer para cima e não crescer para os lados, certo? Vamos comigo junto nessa aventura? Antes da gente começar, pessoal, deixa eu mostrar para vocês a colheita de tomate que a gente fez hoje, ó. Esses tomatinhos todos, ó, é de um pé apenas, são todos de um pé, que minha filha colheu hoje, ó. Então, esses tomatinhos uva aqui, que eu plantei. Eu vou mostrar como é que eu plantei também, para vocês fazerem aí, ó. E um pé, ele dá um monte de tomatinho, né? Você vê, minha filha é pequenininha, ela pega até os verdinhos, né? Ela vai pegando todos lá pra gente. E inclusive, ó, deu alguns grandes, tá vendo? Nunca tinha dado comigo no pé de tomatinho, tomates grandes aí. Deu alguns grandes, relativamente grandes, né? E deu um monte desse daqui. E deixa eu mostrar pra vocês como que eu plantei esse tomateiro, né? E por que eu recomendo todo mundo fazer isso em casa? Ó, aqui nesse outro corredor é o outro corredor da minha casa, certo? Das laterais. Aqui do lado, esse lugar é para ser uma jardinagem, né? Uma coisa mais visual, com mais flores, essas coisas. O outro lado é para ser mais útil, aqui é para ser mais flores. Só que nesse meio tempo eu fui plantando coisas com minha filha, brincando, né? E uma delas, ó, é esse pé de tomate, ó. Isso daqui tudo, ó, tudo isso aqui é um pé de tomate, tá? Como que eu plantei esse pé de tomate? Vim aqui com a minha filha comendo o tomatinho que eu comprei no mercado mesmo e fui enterrando a sementinha aqui, tá? E deixei, sem cuidar, sem fazer nada, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu sabia, eu plantei vários aqui, né? Nesse corredor, plantei vários, mas eu sabia que o tomate dá pra gente fazer muda do próprio pé de tomateiro, tá? Então todas aquelas mudas que estão lá do outro lado vieram dessa matriz aqui, que eu deixei crescer de qualquer forma, do jeito que ela queria, naturalmente. Eu deixei e fui tirando as mudas. E como que a gente faz isso, né? No pé de tomateiro, olha, existem lugares igual esse lugar aqui, ó. Esse é o ramo principal, essa é uma folha, e no meio aqui, ó, ele nasce um brotinho. Então, se eu cortar, olha o tamanho que tá aqui já esse broto, ó. Tá vendo? Ele tá grandão. Se eu cortar ele aqui, nesse triângulo aqui, nesse V, né? E colocar ele na água, tudo aqui embaixo, ó, vai sair um monte de raízes. Isso aqui vira um pé novo, né? Um clone do pé.
certo? Inclusive eu vou fazer com esse daqui, que é muito candidato para isso. Então eu peguei vários desses, deixa eu achar mais aqui para exemplificar. Olha, um bem pequenininho aqui, ó. Então, aqui vem o ramo principal, aqui tem a folha, e aqui no meio, ó, tá vendo esse brotinho aqui? Isso aqui é um pé novo de tomate, tá? Então dá pra gente tirar isso daqui, inclusive, quando a gente tá plantando tomatinhos e tomates, a gente tira essa brotação aqui, porque isso tira a energia da planta, né? E essa energia que ela gasta para desenvolver essa nova brotação aqui, ela emprega nos tomates, tá? Então, eu recomendo fazer isso daqui que eu fiz, que é planta de qualquer jeito, deixa ele se desenvolver bem e vai tirando as brotações. Aí vocês coloquem na água para fazer a raiz, depois que faz a raiz, vai lá e planta, igual eu fiz lá do outro lado, certo? E aí, nos locais finais de plantação, olha, inclusive, ó, já tomatinho aqui embaixo, tá vendo? Nos locais que vocês vão deixar se desenvolver e dar os tomatinhos, e aí, se vocês quiserem, dá para fazer aquele tipo de tutoriamento para a planta ficar mais organizada, né? De qualquer forma, só de ter plantado assim, vocês viram o tanto de tomate que eu colhi essa semana. E semana passada foi um tapuarzinho igual aquele, tá? Então de um pé é muito tomatinho que dá, certo? Então recomendo, tá bom? Façam aí na casa de vocês, que é muito bom. Pé de tomatinho é muito produtivo. Qualquer coisa, né? Então, ó, olha as berinjelas. Plantei 2 pés de berinjelas, ó. Tá cheio. Eu colhi um monte. Olha a berinjela aqui, ó. Tá vendo? E vejam, aqui eu não cuido, né? Ainda não estou cuidando, né? Ó, os pés de mamão que eu fui enterrando, as sementinhas com a minha filha, né? Então, só de plantar já vai dando certo, tá bom? O importante é isso, plantem, pessoal, plantem que sempre vai dar, tá bom? Vamos lá, agora voltar ao nosso foco principal. Olha as berinjelinhas. Vamos voltar ao foco principal, que é fazer o tutoriamento dos pés de tomate. Então, meus amigos, para fazer os tripés onde a gente vai tutoriar os nossos tomateiros, eu não gastei nada, tá? Praticamente. Só um pouquinho de arame e o resto eu fui lá no bambuzal, ó, e peguei essas varas de bambu. Eu não cortei nada do bambuzal, eu peguei o que estava no chão. Então tem aquele bambu mais grosso, né, da qualidade do bambu que tem aqui perto de casa. E lateralmente ele brota essas varas, né? Igual aqui, né? Vou pegar um de exemplo, ó. O bambu, ele sempre cresce e ele vai brotando assim as laterais, né? Então essas varas que eu peguei são essas brotações aqui de um bambu grande que tava lá no chão, já velho, né? Bem maduro, praticamente seco já. E eu só peguei o que tava no chão, tá? Por que eu peguei isso? Não peguei um bambu grande, porque o bambu grande não tem necessidade, eu ia ter que rachar eles, né? E essa daqui, ela é mais resistente, porque a resistência do bambu, basicamente, grande parte é na casca do bambu, né? Então essa aqui é um cilindro com toda a casca, então ela fica bem resistente, não vai quebrar nem nada disso com o peso do próprio tomate, tá? Então eu peguei várias dessas varas aqui, ó. Eu fui limpando elas, fui tirando essas brotações laterais que essas varas também soltam e separei aqui uma boa quantidade pra gente fazer. Cada tomatinho vão
3 dessas varas e é isso que a gente vai fazer, tá bom? Os triângulos. Para outra coisa que eu uso também, essas brotações, é para fazer a amarração das mudas, né? Então, quando eu planto a mudinha, aqui venta muito, tá? Aqui venta muito, então eu enfinco essas varas aqui no chão e amarro a mudinha para que ela não dobre, né? Com o vento. Às vezes você compra uma mudinha, ela vem mais alta porque ela estava com pouca incidência de luz, né? Ela cresce para cima buscando a luz, e se tiver vento, o caule dela ainda é fininho, não tem a resistência adequada, ela dobra e acaba perdendo a muda, tá? Ou estragando, né? Demorando mais para crescer. Então lá na frente, não sei se dá para ver, tem os cafés ali, ó, que eu fiz isso hoje também. Eu amarrei eles para eles não terem que lidar com a força do vento, tá? Então é isso, vamos lá fazer os tripés. Olha, meus amigos, só para exemplificar para vocês, aqui está um dos meus pezinhos de café, ó. Então, eu fiz a amarraçãozinha dele aqui, ó, com uma daquelas aparas ali que eu cortei do próprio bambu, tá? Então aqui eu tenho 4 pezinhos de café, ó. E hoje eu tutoriei eles porque tava muito vento e eles estavam já querendo dobrar, tá? Então tá vendo? Como eles vieram de muda, aqui embaixo é fininho, né? E ele vai crescendo para cima. E se a gente não amarra, eles estavam dobrando, tá? Até buscando o sol, né? Que aqui não necessariamente bate sol o dia inteiro neles, dependendo da época do ano, né? E por conta disso eles já estavam dobrando, tá? Então serve para isso também, ó. Fica bem resistente. Eu tenho aqui mais alguns pés, né? Então aqui tem o pé de amora, aqui tem o pé de pitanga preta, que não deu pitanga preta, deu só pitanga convencional. Vamos ver se nos próximos anos dá pitanga preta. E aqui eu tenho os 2 pezinhos de limões, um limão Tahiti, um limão cravo. E aqui, ó, se vocês verem, ele tá dobrando, ó, tá vendo? E não pode, tá? Então, depois que o que sobrar das amarrações do tomate, eu vou vir aqui e vou fazer também neles um tutoriamento aqui para ela crescer para cima, tá? E não de lado assim, senão vai dar ruim, tá? Ó, os dois limões, eles vieram com um bambuzinho. Esse bambuzinho é o que veio neles, mas não tá sendo suficiente, ó. Tem que ficar bonitinho assim. E aí, na hora que chegar uma certa altura, eu vou cortar o topo deles para eles brotarem lateralmente, tá? Então vamos lá para o que interessa. Bom, meus amigos, aqui então eu peguei 3 das varas de bambu. Eu vou deixar elas mais ou menos com o mesmo tamanho, a mesma grossura, só para ficar equilibrado. Essa aqui tá passando um pouquinho, eu vou cortar ela. Para cortar, é só a gente circular ela com uma faquinha assim, ó, na casca. Que é o que eu tinha falado, né? A maior resistência do bambu tá na casca. Então se a gente circula ele assim, a casca fica frágil e ele quebra exatamente no local, ele não lasca, tá? Então temos aqui as 3 varas e para amarrar, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui um pedacinho de arame e o nosso alicate e vamos inicialmente amarrar 2 das varas, tá? Podemos dar uma enroladinha assim
certo? Formando um Vzinho entre elas. E a terceira a gente coloca no meio, amarrando aqui, tá? Não tem muito segredo, é só a gente amarrar mesmo. Não vou dar o aperto final, porque o aperto final eu vou dar no próprio local, tá? Então, com esse formatinho de oquinha de índio aqui, né? Esse tripézinho, a gente vai colocar ela aqui no local. Eu vou deixar essa vara mais fina para fazer o apoio aqui e essas mais grossinhas para fazer as laterais, tá? Então, aqui, certo? Sozinho dá um pouco de trabalho, mas é totalmente possível aqui, tá? A terra tá seca, mas dá pra gente enfincar elas um pouquinho, ó. Que aí elas vão criando resistência. E já dá pra gente ir dando a amarração final aqui, ó. Então, beleza, as duas. Então, vamos puxar um pouquinho pra trás. Aqui ficou bom. Aí, pronto. Certo? Pronto. Agora aqui eu já posso dar o aperto final, que já tá bem estável. Não vai sair com o vento, nada. Então, já tá bom. Vamos pegar o alicate. A planta tá bem no meio, certo? E aí a gente vem aqui e dá um apertinho com o alicate, só pra firmar bem aqui de vez, certo? Dobra aqui pra ninguém bater. E é isso. De amarração de tripé, ó, é isso. Isso aqui não vai pra lugar nenhum com o vento, certo? Que é um dos objetivos aqui também, tá? E agora vamos amarrar a nossa planta. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Beleza. Bom, para amarrar o tomateiro, eu vou usar barbante mesmo, tá? Poderia ser um fitilho, alguma coisa assim, mas barbante de algodão, né? Ele vai derreter com o tempo, é biodegradável, né? Não vai gerar lixo e já é o suficiente, tá? Então, antes o tomate ele vai embora antes do barbante, tá? Então, é só a gente amarrar aqui mesmo, ó, no centro. E aí eu venho aqui com ele até o pé do tomateiro, tá? E corto aqui. Que a gente vai amarrar isso daqui no pé do tomateiro. Olha, minha esposa chegou. Deixa eu receber ela, a gente já continua. Bom, continuando, meus amigos. Então, eu amarrei o barbante aqui em cima, puxo ele e vou amarrar no pé do tomateiro, tá? Não tão esticado e nem tão bambo, tá? É uma amarra simples, nada demais, só para o barbante ficar quase esticado aqui. Poderia ser também uma estaquinha no chão, tá? Caso não queira amarrar no pé do tomateiro. Tá bom? Funciona também. Mas eu fiz sempre assim, sempre funcionou, tá bom? Então amarrei aqui. E aí, com essa linha, ó, eu consigo fazer com que o tomate se enrole na linha, ó. Tá vendo? Eu vou meio que enrolando o tomateiro aqui
E ele vai apoiando peso na própria linha, ó. E aí, conforme o tomateiro vai crescendo, eu venho aqui e dou umas voltas, enrolando mais, né? Para ele continuar subindo aqui, tá? Então, com isso, o nosso tomate, ele cresce para cima e ele não esparrama no chão como aquele tomateiro lá do outro lado que eu uso para tirar essas mudas, tá bom? Deixa eu mostrar um pouquinho mais de perto para vocês aqui. Então olha aqui como ficou, amigos. Ó, aqui em cima tá bem firme, amarrado com arame, descendo o nosso cordão, né? Que no caso aqui é um barbante, amarrado ali no pé, e eu vou enrolando o tomateiro, ó. Tá vendo? Esse tomateiro, inclusive, ó, já tá dando flor. Daria pra mim cortar as flores aqui pra que o pé cresça mais antes de dar frutos, né? Mas eu vou deixar porque a minha filha vem colher e ela se diverte aqui. E o outro pé já tá produzindo, né? Então atrasa um pouco o crescimento desse pé de tomate, mas a brincadeira fica legal, tá bom? Uma coisa que eu vou fazer aqui também é tirar essas folhas mais aqui de baixo, ó, tá vendo? Essas folhas ficam em contato com a terra, elas pegam esse fungo aqui, ó, que dá em tomateiro, né? Então eu vou tirar um pouco aqui, deixar livre, para que não pegue água nas folhas, que se pegar água nas folhas também dá esse fungo, que é a umidade, né? E também para que solte novas folhas aqui para cima, não fique desperdiçando energia com aquelas lá de baixo que não estão tão boas, certo? E é isso, meus amigos, isso daqui basicamente é um tutoriamento fácil, simples de fazer, rapidinho, né? Vocês viram que 15 minutinhos dá para fazer, se tiver tudo no jeito, né? E fica bom, tá? Esse pé de tomate tá mais bonito. Esse daqui, ele deu uma queimada com o sol. Precisa aguar mais aqui. Aqui eu preciso aguar bem, porque bate mais sol. Mas agora, pelo menos, vai dar para colocar uma palha ali embaixo também, para a água se manter ali e ficar bom para ele crescer aqui também, tá? E é isso, ó. Mesmo que não seja perfeito, plantem aí que vai dar tomatinho, tá? Então plantem bastante, o máximo que vocês puderem, que de algum dos pés você vai colher. Não tem, mesmo que fique feio, vai colher, tá? E mostrando aqui, ó, você vê, ó, olha as plantas espontâneas, né? Tem bastante plantas aqui, ó, que deu uma chuvinha e elas começaram a vir, ó. E é tudo planta comestível e a gente nem sabe, ó. Isso aqui é beldroega, ó. Isso aqui é gostoso de comer na salada. O pessoal alimenta os animais com isso daqui também, os porcos, né? Isso aqui é caruru, que também o pessoal refoga, come, ó. Também é gostoso. E elas vão vindo, ó. Beldroega, tem vinho aqui pra comer. Depois eu vou pegar um pouco, pôr na salada. E o restante, ó, o que eu costumo fazer também? Eu venho aqui, eu tiro elas e já boto aqui, ó, aonde eu tirei, que elas vão secar aqui e vai manter a umidade do solo. Se quiser deixar um pouco também, o pessoal não gosta muito, né, que acha que é mato, mas essas plantas espontâneas, elas protegem o solo, né? Então o sol vai bater e não vai secar tanto o solo, né? Não vai bater direto no solo, vai bater nelas. Elas vão se desenvolver, depois você vem e corta e elas mesmo viram o adubo daqui mesmo, tá? Então é muito importante essas plantas espontâneas que ajudam a gente, na verdade, não é um estorvo, né? Tá bom? Ó, isso aqui, se não me engano, também é comestível. Eu não lembro o nome. Não sei se é o dente de leão.
Não lembro o nome agora, mas também eu acho que é comestível, né? E as plantas espontaneamente nascem aqui, né? Aqui, ó, só a última coisinha para mostrar para vocês. Esse aqui é um pé de guaco, ó. Tá vendo? Uma mudinha de guaco. É a última mudinha de guaco que a gente conseguiu salvar do meu pai. Tem aqui um pouquinho brotando também, ó. O feijão tá aqui do lado. Nem sei se eu vou deixar esse feijão aqui. Provavelmente é vagem. Feijão para comer de vagem, né? Vou ver se eu faço suporte no muro para ele subir. Mas o mais importante aqui, ó, é essa mudinha aqui que a gente não pode perder, que isso daqui é um remédio fabuloso. Eu gosto muito de guaco e tomar chá de guaco. Tá bom? É isso, meus amigos. Bom, então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo incentive vocês a plantar em casa também, plantar um pouquinho de tomatinho. Vocês viram? Eu não comprei nada, foi basicamente a semente do tomatinho que a gente já come em casa, que comprou naqueles potinhos que eu plantei com a minha filha, e fui tirando as brotações para plantar no outro local, tá? Então façam aí na casa de vocês. Se vocês gostaram, comentem aí o que vocês acharam, compartilhem, curtam o vídeo, tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.